Olá pessoal, tudo bem? Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks falando aqui. E antes de mais nada eu gostaria de convidá-la a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Você dessa maneira ajuda o nosso trabalho a fazer com que essa luta pela causa das famílias chegue a mais pessoas. Hoje eu gostaria de trocar umas ideias com vocês a respeito desse tema, por que a família? Por que é necessário que nós, como pessoas, membros da sociedade, trabalhemos para criar um ambiente melhor para o desenvolvimento das famílias. Isso não é um tema em que podemos nos dar ao luxo de ficarmos indiferentes ou até mesmo neutros. Aqui é necessário um posicionamento muito claro, a favor de melhorar as condições de todas as famílias. Não existe alternativa. O primeiro vídeo nós fizemos uma perspectiva histórica, até mesmo evolucionista, né, de como o ser humano se desenvolveu e começou a se organizar a partir de famílias, como uma unidade básica. Hoje eu queria dar uma continuidade para falar um pouco de transformações que as famílias foram sofrendo ao longo dos anos, não é? Porque se por um lado é verdade que em todas as civilizações, em todos os momentos e épocas da história, as sociedades se organizaram a partir de famílias, houve sim mudanças, não é? E contextos diferentes em que as sociedades se organizaram de maneiras distintas, às vezes de um lugar para o outro. Por exemplo, sociedades patriarcais, como era no Império Romano, por exemplo, ou você na África tem até hoje sociedades matriarcais, não é? Então são diferenças de estruturas familiares, mas é importante destacar que essas diferenças elas são acidentais. A estrutura mínima básica ela se repete em toda a história, em todas as culturas. Pois muito bem. Um aspecto muito importante, aí vamos olhar para a nossa realidade aqui, não é, de um país ocidental, e entender uma transformação muito importante que se deu com o contexto, o advento da Revolução Industrial entre o final do século XVIII e o início do século XIX, e o processo que muitos sociólogos chamam de privatização da vida doméstica. O que acontece? Até o século XVIII, todas as sociedades, evidentemente, tinham um predomínio de população rural. Nesse contexto rural, não havia uma separação muito clara entre o ambiente doméstico e o ambiente de trabalho. As coisas se entrelaçavam. Então, a pessoa vivia, trabalhava, era mais ou menos o mesmo contexto, não é? E nesse caso, muito interessante, as mulheres trabalhavam, sempre trabalharam, não é? Os homens tinham trabalho, por exemplo, no campo, como agricultores, e as mulheres trabalhavam ali também. Ou quando tinha algum ofício manual, não é? Ou alguma coisa artesanal, sempre com a participação feminina no trabalho. Evidentemente, trabalho sem qualificação, com pouca mobilidade social, outro contexto, outra época. E nesse contexto as crianças rapidamente já estavam integradas à vida social, porque havia necessidade de trabalhar. Então evidentemente havia menos acesso à educação, a educação era um processo voltado para as elites, não é? Elites nobres ou até mesmo burguesas, e assim se foi por muitos séculos. A Revolução Industrial trouxe uma novidade radical, uma ruptura com esse modelo. Em primeiro lugar, o ambiente de trabalho deixou de ser associado ao ambiente doméstico. Então eu vivo em alguma localidade e vou trabalhar em uma fábrica, por exemplo. Ali é o local de trabalho. E essa dissociação criou uma ruptura entre o ambiente de trabalho e o ambiente doméstico. Esse é um fato. Junto a isso, fez com que muitas pessoas deixassem de viver no campo para virem até as cidades onde haviam esses novos trabalhos. Não é? A demanda de mão de obra cresceu, muitas pessoas foram atraídas. Então houve um processo, por um lado, dessa privatização da vida doméstica, separando da vida de trabalho, por um lado, e por outro lado um processo de urbanização radical. Qual foi a grande consequência disso para as famílias? Mudou-se a estrutura. Sempre as famílias, sempre é uma palavra forte, né? Predominantemente a estrutura social esteve organizada em torno de famílias estendidas, que se chamam, né? Que é esse núcleo dos irmãos, tios, primos, não é? Com uma relação muito mais próxima e que se ajudam mutuamente. O contexto de industrialização e de urbanização fez com que as famílias passassem a ficar muito mais isoladas.
não é morar em um determinado ambiente e ter que ser autossuficiente. Cada família nuclear, por exemplo, um pai, a mãe, suas crianças, precisariam ser autossuficientes. Nesse contexto, houve um afastamento da mulher do mercado de trabalho, em grande medida, no século XIX principalmente, não é um fenômeno diferente do que era até então, porque com a separação do ambiente doméstico e do ambiente de trabalho, surgiu-se uma necessidade de um trabalho de cuidado muito especializado e que acabou, por várias questões, ficando a cargo das mulheres. Não é? Então se criou esse ambiente por uma questão, não é? Um contexto que se transformou. Hoje, nós ainda vivemos as consequências dessas mudanças de 200 anos, mas o contexto social mudou. Nos últimos 100 anos, a participação feminina no trabalho voltou a acontecer, crescendo e continua crescendo. Não é? Hoje ainda existem muitas mulheres afastadas do mercado de trabalho, mas é uma tendência de incorporação de todas elas. Porém, essa estrutura de separação, por um lado, da vida profissional e da vida doméstica, por um lado, e por outro, essa quebra das redes de apoio, ou seja, as pessoas com cada vez menos pessoas para apoiar a sua vida familiar, ou ajudar a cuidar das crianças, até mesmo a incentivar a resolução de conflitos familiares, tem feito com que se aumente o fardo sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobretudo. Então é uma transformação. Hoje nós estamos voltando a ter a participação da mulher no mercado de trabalho, mas não estamos mudando as condições sociais para que isso seja possível. E aí todos se prejudicam. As mulheres, em primeiro lugar, as famílias se ressentem e toda a sociedade sofre com isso. Por isso, é necessário avançar para criar condições para o desenvolvimento familiar adequadas ao momento histórico que nós vivemos, que se adaptem a elas e que não criem barreiras para as pessoas desenvolverem suas famílias, que é o que tem acontecido. Então esse é um ponto de atenção muito grande. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar aqui nos comentários o que você acha, se já ouviu falar sobre isso, quais são suas reflexões sobre esse assunto. Eu agradeço a atenção e até a próxima. Um grande abraço.